Esse é o Olhar Audiovisual. Meu nome é Luciano Andrade Costa. Meu nome artístico é Luciano Andrade. Eu, além de produtor audiovisual, também sou ator formado, por isso eu tenho um nome artístico. E isso influenciou muito na minha trajetória no audiovisual. E eu estou aqui nesse primeiro momento para poder justamente estar falando sobre essa trajetória. Eu preferi não entrar em questões técnicas que aconteceram ao longo desse período para poder estar falando abertamente com todas as pessoas, até mesmo aquelas que não são da área ou não têm interesse nisso, para poder saber um pouco mais sobre uma pessoa que trabalhou com audiovisual. Então eu vou mais entrar com as questões como se eu estivesse contando uma história. A intenção é fazer uma linha do tempo dessa trajetória, desde quando eu tive meu primeiro contato com o primeiro aparelho, me encantei e até hoje eu sou envolvido com isso. Esse trabalho eu estou pretendendo dividir em duas partes. Essa vai ser a primeira, em que eu vou estar falando das minhas questões e das situações que eu passei, como eu havia dito. E na segunda parte eu vou estar convidando pessoas que também se envolveram com audiovisual, sendo que eu vou estar falando com pessoas de diferentes gerações. Uma geração antiga que teve envolvimento com equipamento e todo o crescimento do audiovisual, né? Principalmente esse salto, né, do analógico para o digital, isso foi muito forte. A geração nova que hoje tem toda a tecnologia à sua disposição, com muita facilidade, qualidade e recurso, né? Muitos recursos, coisa que a gente não tinha na nossa época. Então é isso, segue aí a primeira parte do projeto Olhar Audiovisual. É um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio. Sempre gostei da filmagem, desde a primeira vez que eu vi uma gravação minha. Isso foi uma introdução aqui para o roteiro do projeto. Eu me lembro disso de forma muito intensa. E eu era uma criança. Eu acho que eu tinha cerca de por volta dos 10 anos, eu não sei a idade precisa, mas assim por volta dos 10, 11, não me lembro direito ao certo. E nós fomos à casa de uma pessoa, era uma câmera de fita VHS, aquela grande, e eu me lembro como me impressionou eu me ver na televisão, né? Porque você tem uma ideia de como você via as fotos, mas você vê você em movimento, a forma como você fala, a forma como você mexe. Isso foi muito impactante para mim. Eu me lembro de ter visto e falado, nossa, eu sou assim, esse é o meu jeito. Deixa eu filmar um pouquinho, Gabi. Não pode, Lu. Ó o barulhinho. E eu falo isso justamente pelo fato das gerações, como mudou, como o audiovisual trouxe esse olhar, né? Gerações hoje, elas desde cedo elas já estão extremamente acostumadas com a lente, com uma coisa apontando para ela. Elas já sabem o significado de uma coisa que está apontando para ela. Ela está gravando, que ela está se comunicando com alguma coisa ali através desse caminho. E eu tenho 44 anos e quando eu era criança isso não era comum. Não era qualquer um que tinha uma câmera dessa. E por acaso eu tive essa experiência e isso foi muito marcante para mim.
O primeiro contato com o audiovisual foi com o VHS. Como falei agora há pouco, eu vi uma gravação minha, mas aí veio o videocassete. Então a gente podia estar alugando filmes nas locadoras e estar vendo isso dentro de casa. Não era mais necessário ir ao cinema, esperar um filme passar na televisão. Você alugava o filme numa locadora e você colocava no aparelho e via. Que eu pude, né? Com um outro videocassete, não me lembro como eu tive um segundo videocassete para poder estar fazendo isso. Não era o meu, a gente não tinha 2 videocassetes. E eu fiz uma edição de vídeo de aparelho para aparelho. Acho que foi ali que começou meu envolvimento real com o audiovisual. Eu queria muito ter ainda o registro dessa edição. Eu me lembro que eu fiz uma edição com imagens de basquete, de videoclipes de basquete. Eu sou um amante do basquete, joguei basquete minha vida inteira. E aí eu fui lá, juntei as imagens que eu gostei, apertando pause, REC com cabo RCA. Me lembro de ter ido um pouco além. Eu falei, pô, se dá pra fazer um clipe, eu posso botar o áudio que eu quero. E aí eu fui lá e conectei na parte de áudio uma música que eu queria que tivesse naquele clipe. Nossa, na hora que eu consegui cortar as imagens de videocassete para videocassete, gravando só o que eu queria, com pause e rec, e coloquei o áudio que eu queria naquele vídeo, nossa, foi assim, eu me senti Deus, de poder estar montando aquilo do jeito que eu queria, da forma que eu queria e com a trilha sonora que eu queria. Isso foi muito marcante mesmo. Foi década de 90, mais ou menos isso. Sobre as câmeras amadoras. Depois daquela experiência lá, criança, de ver aquela câmera, a câmera era uma câmera grande. A gente tinha que apoiar ela aqui, a câmera VHS, a gente apoiava no ombro e fazia a filmagem com ela apoiada no ombro. Um pouco depois, essas câmeras diminuíram, elas viraram as handcam. E aí foi a primeira câmera que eu tive. E esse momento da câmera amadora, ela também teve uma constância com a fita analógica. Era você dependia muito do aparelho. Não era tão fácil fazer aquilo que eu contei da edição no videocassete, porque você precisava de 2 videocassetes. Eu me lembro uma festa de aniversário do meu tio. A gente foi numa produtora de vídeo no centro da cidade e lá o cara fazia a edição dessa fita numa mesa e aí botava os efeitinhos. Era uma coisa horrorosa e era um trabalho profissional. Você pagava aquilo por hora e a gente foi lá e fez essa edição lá no estúdio da pessoa. E era basicamente a mesma coisa que eu fiz com o videocassete criança. Só que ele tinha os recursos que aceleravam um pouco mais o processo, porque ele tinha esses efeitos prontos. Era uma coisa mais direta, assim, né? Ele tinha toda a prática também, né? Devia fazer isso muitas vezes, para muitas festas. Isso devia dar muito retorno para ele. Mas eu lembro muito disso e é uma coisa que eu quero frisar aqui de um pequeno salto desse equipamento. Porque o analógico, ele continuou, a fita analógica, ela continuou no mesmo formato para o digital. A fita digital ela ainda não era um corpo físico como a gente tem hoje uma pendrive, por exemplo. Ela era uma fita. Nós tivemos as fitas de VHS, e as fitas de VHS diminuíram nesses equipamentos amadores. E quando chegou o digital,
a gente tinha as fitas mini DV, que elas eram pequenas assim. Eu posso mostrar, eu acho que ainda tenho algumas. E ela continuava sendo uma fita, apesar dela codificar aquilo de forma digital. Ela ainda era uma fita que gerava como um rolo, né? E demorou esse processo, né? Para poder facilitar e funcionar do jeito que funciona hoje, de forma tão prática e extensa, né? Isso aqui que vocês estão vendo atrás é porque a minha família já teve uma locadora, só que foi da época do DVD. Diferente dos vídeos que a gente vê hoje, que está sempre alguém com uma literatura, uma biblioteca atrás com vários livros, eu resolvi botar aqui a questão que eu acabei de falar sobre a nova escrita. Isso aqui são filmes de locadora que a gente teve e a gente ainda tem os DVDs, porque foram muitos, a gente se desfez de alguns, deu outros, mas a gente ainda tem muitos DVDs até hoje. E é curioso, né? E outra curiosidade é que essa caixa do DVD, ela está projetada no formato de VHS. Esse formato ele foi aproveitado pela indústria do tamanho de uma VHS. A fita de VHS ela era desse tamanho. Era para facilitar talvez a manipulação dentro das próprias locadoras e das próprias estantes. Porque o disco em si, se vocês forem ver bem, ele não tem necessidade de ser nesse tamanho. Vocês veem aqui, ó, ele é encaixado aqui, mas ele poderia ser menor, ou uma outra forma de guardar esse disco, só uma capinha, mas não, eles preferiram fazer nesse formato que é uma repetição do tamanho das fitas de VHS. E hoje, convenhamos, você tem na palma da mão aí os vários formatos de streaming, tudo isso aqui e muito mais. Talvez você com uma assinatura de uma nova locadora, que a gente sabe muito bem quais são, no lugar onde a gente vê os filmes, as séries, você tem aí o aluguel de 3 fitas, talvez. Se você alugava um lançamento, um filme novo, era muito mais caro. Talvez 2, com esse valor. E hoje, com o mesmo valor, você vê uma infinidade de filmes. Mudou muita coisa. À medida que fomos avançando e a gente já estava imerso aí na realidade digital, o meu irmão mais velho, ele estudou cinema. Nesse mesmo período, na verdade ele foi um pouco antes, né? Mas um pouco depois eu já estava na artes cênicas e a gente pode falar que foi muito próximo a esses 2 momentos. Começamos a fazer pequenos curtas e eu posso citar 2 aqui, foram muito importantes. Foi o primeiro que a gente arriscou, foi Jogo de Bola, e eu atuava. Não te falei que a quadra era maneira? Porra, é maneiro, cara. Como é que tu descobriu essa parada aqui, cara? Pô, vim andando, entrei na rua. Perfeita pra jogar uma pelada, né não? Porra, é mesmo, cara. Olha lá, maluco. Tem 2 malucos na quadra.